Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Que haja luz! Ontem eu não vim. Ontem foi sexta-feira e eu não estive aqui presente com vocês. E eu passei o dia inteiro depois tentando entender o porquê que eu faltei no meu trabalho. Mas ontem era sexta-feira. Sei, gente, é o dia de dar e receber as coisas da vida, né? São as palavras, são as ações, aquilo que a gente faz, né? E normalmente o 6, ele é antes do 7, né? Claro. O 7 é o resultado daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Só que ontem foi sexta-feira e deu 7 dias da sexta-feira passada, né? Então, todo dia você tá completando 7 dias da semana passada, certo? Então, deu 7 dias da outra sexta. E na outra sexta tiveram vários acontecimentos. E ontem foi o dia que eles reservaram para que eu tivesse ações, né? Para que eu visse na sexta-feira tudo que sexta-feira passada aconteceu. Então, eu fui observando as coisas que aconteceram nas outras semanas, né? Dessas anotações que eu faço. Aqui tá as de sábado já, tá? Só que aqui, ó, tá os últimos 21 dias. Hoje, eu já tô começando... Começou. A gente sabe quem chegou. Eu já tô começando o sábado, né? Os próximos 21 dias. E toda vez que completa 21 dias de qualquer coisa da sua vida, tá? É um portal que se abre para você passar para um novo começo, tá? É o mundo. E o mundo, ele vai... É a expansão, tá? Que é o mundo, é a expansão. É um crescimento que te leva além daquilo que você está. É como se você fosse... Cada vez que completa 21 dias, se você fez toda a sua tarefa, né? Ontem minha filha coisou no cabelo e não ficou do jeito que eu queria. Você tem que concluir as tarefas. Se você concluiu todas as tarefas do 21 dias, né? Esse portal se abre, você expande e você vai para um novo. Esse novo traz um movimento de renovação, tá? Tanto em você, fisicamente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, como na matéria fora de você. Então, toda vez que você passa um período, né? Você passa aí seus dias fazendo o que tem que ser feito. Aqui no meu caso, eu faço os decretos, eu faço, né, toda a limpeza todos os dias, eu faço o ritual do banho, né, que todo dia na hora de tomar banho, eu reconheço as crenças que eu tenho, e enquanto eu vou tomando meu banho, eu vou me purificando, eu vou me lavando, né, lá, renovando as emoções. Ai, Senhor, ó, já começou a lacrimejar meus olhos. Já começou a trancar meu nariz. Ai, que benção. Quem tá aí? Não é... uma energia que eu conheço fácil. Tá dando minhas costas. Muito. Nossa, que dor nas costas. Começou a doer daqui. Não é sono, gente. Desculpa, mas não é sono. Caramba. Cada bocejo é uma energia que entra no ambiente. Que se aproxima, né? Não que entra no ambiente que tá tudo conectado. Mas que se aproxima mais pra se conectar. E olha aqui, gente, dá pra ver? Tá lacrimejando meu olho, credo. Não, credo não, desculpa. Assim, lacrimejar, né? E quem que é que tá aqui?
vai se apresentar, ó. Agora Maria Padilha que chegou. Agora foi ela. Vamos ver, a gente vai entender quem é. Então quando a gente vai... Agora os preto velho. Secou minha boca. Eu não tô conseguindo identificar as primeiras energias que chegaram. Ó, tá vendo? Algum portal se abriu. Alguma coisa eu consegui fazer de desbloqueio para chegar novas energias. Porque eles só conseguem se comunicar com a gente conforme a gente vai desbloqueando. Santa Efigênia? Quem é Santa Efigênia? Existe? Santa Efigênia? Santa Efigênia. Nem sei se existe, gente. Só veio aqui. Sete. Hoje é sábado, é o 7º dia, né? Já ouviram falar da igreja dos últimos dias lá do 7º dia? Começou a sair coisa de dentro. Que eles não trabalham no sábado, porque na Bíblia estava escrito que tinha que guardar o sábado. São interpretações feitas de forma equivocada, tá? O sábado é o dia do descanso de Deus, mas não que a gente tem que realmente deitar e dormir, tá, gente? Não trabalhar, não fazer nada. Eu fiz isso ontem. Era sexta. Mas era o 7º dia da minha sexta. Então, era o 7º dia, depois da conclusão dos 21 dias que eu tinha feito de sexta-feira, certo? Sexta-feira já tinha feito 21 dias. Ontem seria o primeiro dia do novo ciclo, né? De anotações, vamos dizer assim. Que aí é o 7º dia do novo ciclo, né? Que eu fiz 21 dias. Sexta-feira passada concluiu 21 dias, né? Retrasada, né? Passada foi ontem. Aí, por exemplo, concluí 21 dias. Aí comecei a anotação de novo dos 21 dias. Pra cá, eu tive 7 dias, certo? Até ontem. Então, eu fui anotando segunda, terça, quarta, quinta, tá? Até chegar a sexta de novo. Então, eu tive 7 dias de vida, né? De ciclo corrido, de situações, de experiências, de ações, de criação, de tudo. Então, ontem deu 7 dias da sexta-feira. Então, não necessariamente 7 dias tem que ser no sábado, mas o sábado é o 7º dia da semana. Então, é onde nós finalizamos as 7 energias da semana, que são os 7 chakras, que são 7 cores do arco-íris, né? Que são as 7 leis herméticas. Então, é a última passagem ali da semana, para começar uma semana nova, certo? Então, realmente, o 7, ele vai ser um momento de conclusão importante de tudo que você viveu até ali, para você entender o que você pode ou não, o que você quer ou não deixar, o que você quer ou não mudar, tá? Então, é importante. Santa Efigênia, Santa Edviges. Gente, eu já frequentei igreja católica, tá? E a pessoa pode falar:
Ah, ela sabe, porque tá fazendo graça. Gente, eu nunca ouvi falar esse nome aqui. A gente ouve os mais tradicionais, né? Eu conheço os tradicionais da igreja, o que todo mundo fala o tempo todo. Agora, esses aqui, eu não lembro. A gente lembra de Nossa Senhora, a gente lembra, né, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia, Santa Clara. Eu não... Quando veio pra mim Santa Clara, eu nem lembrava de Santa Clara, né? Não fazia nem ideia quem ela era. São Francisco de Assis, a gente sempre vê, ouvi falar, né? São Francisco de Assis, protetor dos bichos lá, dos animais e tal. Mas a história deles eu nunca fui atrás, eu nunca conheci, eu nunca quis saber quem era realmente, né? Ah, falou e tá falado. Eles falavam lá que era santo disso, santo daquilo, né? É o santo dos animais, é o santo do não sei o quê, santo das causas perdidas, santo das causas urgentes. E a gente vai ouvindo assim. Ai, como... Dentro uma borboleta voando aqui. Pequenininha. Nossa, mãe de Deus. Meu tá queimando igual pimenta. Agora ele chegou e encheu pimenta. Começou a queimar o olho. Queimar. O porquê eles estão fazendo isso agora, bem na hora que eu comecei o vídeo, bem no dia que eu falei, hoje eu quero que seja uma coisa normal. O normal deles. Esse é o normal. É como se... Não dá pra controlar isso não, Andréia. Para de querer controlar. Quem manda nessa bagaça aqui é a gente, entendeu? Você só obedece, não queira fazer igual todo mundo. E olha só, isso é muito importante. Não queira fazer igual a todo mundo. Eu assisti um vídeo ontem de uma taróloga que eu gosto bastante, de ver os vídeos dela. Não vou falar o nome, né, porque talvez o que eu fale aqui possa não agradar. Então não vou expor ninguém. Mas assim, eu assisti um vídeo dela e eu amo os vídeos dela. Eu acho que ela tem essa conexão muito forte, sabe, com o lado das energias femininas do universo, né? Gaia, as deusas e tudo mais. Só que eu acredito em alguns pontos que ela leva muito pro lado só do feminino, sabe? É que nem toda vez que ela não fala os deuses, ela fala as deusas, né? É como se o sagrado feminino para ela fosse muito mais importante do que o masculino, sabe? É como se ela desse mais ênfase, mais atenção, mais coisa às mulheres, né? As energias femininas. E aqui o 7, a gente vai ter a sétima lei hermética, é a lei do gênero, gente, tá? Que fala... Eu queria um vídeo nesse canal, sei, meu nariz tá assim. Gente, eu tava bem até agora, eu tô aqui faz um tempão anotando as coisas, fazendo as coisas, fiz as anotações que eles mandaram hoje, né? Tudo normal, olha, eu não peguei nada nem pra limpar o nariz, porque eu não tô mal, meu nariz não tava assim. É eu começar a gravar o vídeo, eles trancam o meu nariz de um jeito, acho que é pra não receber nenhuma informação do ar, entende? Por quê? As vias respiratórias do nariz, olha só, elas são conectadas diretamente com o terceiro olho, tá? Que é o olho da espiritualidade. E isso aqui, gente, vai pegar toda a cabeça, né? Vem pra cima do olho aqui, então influencia o olho. E ele passa por aqui, vai, né? Ele entra, ele passa pela cabeça, ele vai pro pulmão e ele volta, certo? Quando vem por aqui, ele passa por cima, né? Quando você respira por aqui, ele vem direto para baixo. Mas quando vem pelo nariz, não. Quando vem pelo nariz, ele sobe, tá? Ele sobe para descer. Então, ele pega aqui o terceiro olho. Então, tudo que entra de informação, ele passa pela parte aqui dos olhos, que é a janela da alma.
e toda a energia que tem no ar, né, nas palavras ditas, nas ações feitas, fica impregnado no nosso ar, na atmosfera, Nós não vemos, mas a energia está por todo lugar, o tempo todo. Então, tudo que é dito no mundo, tudo que é dito no planeta, fica nessa atmosfera. E querendo ou não, a gente, quando respira toda a informação que está no ar, tá? Não tem jeito. E aqui a impressão que eu tenho... A impressão que eu tenho é que eles estão trancando meu nariz para que não entre nenhuma informação externa, para que eu não tenha essa conexão externa e que o que vem direto deles, porque não é possível um troço desse, entende? E aí eu tava assistindo o vídeo dela ontem e ela tava falando uma coisa que eu tenho me incomodado bastante nos últimos dias comigo, tá? Então, olha só, eu venho aqui, eu fazer os vídeos, de repente eu tô falando de um assunto, aí já passa para outro assunto, aí já eu me perco, eu não sei mais o que eu tô falando, e eu tento voltar para onde eu tava, parece que não vai, né? Teve um vídeo que eu até cheguei a parar o vídeo, que eu falei, não é possível, gente, isso aqui não pode estar acontecendo de novo. Eu tô falando de uma coisa, eu pego falar de outra, quando eu vou ver, já foi, não sei mais o que eu tô falando. Eu falei, não pode ser normal, isso aqui tem alguma coisa errada. Aí teve um dia que eu parei pra fazer um script. Fiz lá um checklist de tudo que eu tinha que falar. Então, a sequência, a coisa, tudo, as folhas, né? Numeradas certinho. Falei, vou começar por aqui, vou falar assim, eu vou fazer isso, vou... Saiu. Tudo o contrário do que eu tinha planejado. Falei, não é possível um troço desse, gente. Não é possível. Eu planejo de um jeito, sai de outro. Eu tô perdida aqui. Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. Falei, não é possível. Isso aqui tá ficando horrível. Esses vídeos estão ficando aleatórios. Tem uns que eu olho e falo... Pra mim, tá? A informação tem sentido. Mas eu falo, será que quem vai assistir isso aqui vai entender alguma coisa? Tudo aleatório. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais maluca. E isso tem me incomodado já há muitos dias. E ontem assistindo um vídeo dela, de noite já, eu tava na cama já. Deitei pra dormir, aí eu peguei pra assistir um outro vídeo que eu queria assistir, apareceu ela. Eu falei, vou assistir. Me deu vontade de assistir. Aí eu comecei a assistir aquele vídeo, o vídeo foi incrível. E chegou no momento que ela falou exatamente disso. Que ela começou a acelerar a palavra e saiu de um lugar pro outro. E ela falou, eu fazia muito isso. E era horrível, tá? Não sei o que, eu me sentia mal. E eu comecei a controlar isso, eu comecei a mudar isso, eu comecei a organizar isso para não acontecer mais desse jeito. E pode ser que isso esteja acontecendo com você. E eu falei, pior que tá, hein? É exatamente o que tá acontecendo comigo. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem o que eu tô fazendo. E aí naquela hora mesmo, eu falei, amanhã, a hora que eu descer, eu vou ver se eu consigo dar um jeito de me organizar. Preciso saber o que eu tô falando, eu preciso compreender, porque não tô entendendo isso. Tá bagunçado demais. E aí, gente, olha como são as coisas, né? Eu desci e olhei as minhas cartas na mesa, porque elas continuam aqui. Falei, não vejo ninguém tirar carta assim. Ninguém tem 4 canal. Um pra cada tiragem. Os vídeos dos outros canais são curtinhos, 20 minutos, 30 minutos. Os meus vídeos dão 1 hora e pouco. Eu falei, tem que me organizar. Tem alguma coisa errada comigo. Por que todo mundo é desse jeito e o meu é assim bagunçado?
Não, eu tô fora do script aqui. Eu preciso me organizar. Eu preciso me ajustar. Eu preciso me alinhar. Ai, peraí, gente. Ó, tá vendo? Ai, mas eu vou explicar pra vocês. Esse negócio dessa Santa Edvígia está aqui, ó, na minha cabeça. E eu preciso, Edvígias e Efigênia, eu preciso saber quem são essas mulheres, peraí. Porque elas querem que eu veja. Deixa eu ver se existe, né? Santa Efigênia? Primeiro, parece que tem um bairro em São Paulo chamado Santa Efigênia. Santa Efigênia História. Santa Efigênia, também conhecida como Santa Efigênia. Tá. Santa Ifigênia, também conhecida como Santa Efigênia, é uma figura histórica religiosa cuja história é associada à Etiópia e à propagação do cristianismo na região. Região da Etiópia, nem sei onde fica isso. Etiópia. Propagação do cristianismo, do evangelho, né? Mas Santa Efigênia em São Paulo, se eu não me engano, porque tem a 25 de março, que é coisa de roupa lá, que vende e tal, mas Santa Efigênia também é um pedaço de muito comércio, né? Muita roupa, muita coisa. Peraí. Ela é celebrada como padroeira da casa própria. Padroeira da casa própria. E protetora contra incêndios, com devoção popular no Brasil, especialmente entre afrodescendentes. Então, Etiópia é lá para aquelas bandas, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu sou meio leiga em certas coisas, não, gente. Eu não sei de tudo. Tô aprendendo. Ixi, a cara de preocupada. Eles eram filhos de rei. Olha, gente. Santos e ícones católicos. Histórias da Santa Efigênia. Eu tenho que ler. E é sobre isso. Que nem a menina tava falando. Eu comecei a me moldar. Eu comecei a diminuir o tempo dos vídeos, né? Comecei a me organizar, tal, não sei o quê. Só que aí, o que acontece? Ela quer estar no controle daquilo. Então, ela está controlando a situação, olhando o tempo que tá tendo, se tá passando, se não tá passando, se... Entende? Só que não é isso que eles querem de mim. Eu vou fazer o quê? Eles querem ter liberdade aqui pra fazer o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, como agora. Eu vim aqui preparada, juro... Juro pra vocês, gente. Vim preparada, ó. Falei, não, hoje eu vou ler exatamente o que tá aqui. Tá aqui o dia 28. Eu vou começar assim. Comecei. Assado. Porque eu assim não sai.
Entende? Então não adianta eu vir aqui e querer controlar, querer fazer igual todo mundo, querer, né, seguir as regras porque tem que ter tantos minutos, porque tem que fazer vídeo curto, porque tem que não sei o quê, porque eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra passar uma mensagem. É igual escrever um livro. A Louise Hay, quando escreveu o livro dela, Você Pode Curar a Sua Vida, né? Ela falou que ela mesma mandou publicar os livros. Ela pagou para isso, tá? Ela não tinha ninguém fazendo isso por ela, como naquela época fazia. Até hoje, né? Você tem um editor e tal. Ela mandou publicar no bolso dela todos os livros. E aí, o amigo dela perguntou para ela por que ela tinha feito aquilo, né? Ela falou porque eu não queria que ninguém mudasse nenhuma vírgula. E o que ela dizia hoje, o que ela falava há anos atrás, né? Há mais de 50, 60 anos atrás, o que ela falava chocava a sociedade. Então, dizer que a doença estava dentro, ela fazia as pessoas olharem no espelho, ela fazia parte de uma igreja chamada Igreja da Ciência Religiosa, tá? Que foi quando ela se separou do marido, ela chegou a ser modelo, né, de coisa lá, de coisa, não sei o quê. Mas assim, ela teve uma vida, né, difícil por um tempo, a mulher submissa, a mulher, né, tudo, e depois ela se descobriu dentro dessa Igreja da Ciência Religiosa, onde ela conseguiu acessar esse conhecimento de que a doença estava dentro de nós. Nossas ações, nossas atitudes, né? As frases positivas e tudo mais. E eu sou, assim, encantada pela história dela e principalmente pelos livros dela. Eu tenho vários aqui, tá? Eu tenho um... não tenho mais. Acho que já foi. Porque eu vivo dando livro, gente, tá? E quando manda queimar, eu queimo também. Pra transmutar energia, pra aquela energia do livro acoplar no espírito. O conhecimento daquela pessoa acoplar no espírito. Mas eu tinha um de capa dura dela, não tô vendo aqui. Se não tiver lá em cima, já foi. Ou eu dei ou eu queimei. Mas eu tinha 2 e o outro tá ali, ó. Você Pode Curar a Sua Vida. E eu já dei desse livro aqui pra várias pessoas, tá? Já andei dando esse livro pra várias pessoas, porque eu acho ele fantástico. Então, assim, e ela falava, eu mandei publicar porque eu não queria que ninguém mudasse uma vírgula do que tá escrito. Tem que ser publicado exatamente como está aí. E as pessoas daquela época queriam reescrever, né? Então eles começavam ali, a editora ia olhar, o editor olhava e o que ele achava que tinha que trocar uma palavra, uma frase ou tirar alguma coisa, né? Para que fosse aceito aquele livro pela sociedade, eles faziam essas mudanças ou pediam pro artista fazer, né? Pro escritor fazer. E ela falou que ela não queria que isso fosse feito de forma alguma. Então ela foi lá e fez do jeito dela. E essa mulher revolucionou, né? Trouxe uma revolução incrível para a maneira de pensar a respeito da causa das doenças, tá? E de tantas outras coisas, né? Mas principalmente a causa das doenças. Como se curar, né, dessas doenças. Curando você mesmo. E isso foi muito lindo. E assim, gente, eu percebi hoje que ontem ela falou aquilo porque era um incômodo da minha alma, né? O fora representa o que tá dentro. Então ontem foi o 7º dia das minhas sextas-feiras. Então, essa semana inteira eu fiquei falando pra mim mesma, isso tá errado. Tem alguma coisa aqui que tá fora do lugar. Olha, eu tirei, todo mundo faz a tiragem, uma tiragem curta para um canal só. Eu faço a tiragem aqui, uma parte vai lá pro OPEV, outra parte vai lá pro Tarô Bússola da Alma, outra parte vai lá pro Despertar da Magia.
né, as cartas ainda estão aqui na mesa, a mesma energia do primeiro vídeo que eu postei, tá tudo aqui, eu não mexo. Mentira, mexo, né? Porque eu tô toda hora que eu mexo, mas eu não tiro daqui, eu não guardo. Elas, por mais que eu mexa na mesa, eu escrevo em cima delas, né? Mas eu não arranco daqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ó, tá. Aqui, essas verdes aqui são as da primeira tiragem, que era pra ir pro canal Tarô, a Bússola da Alma, tá? Pro OPEV, mas não foi. Ele foi pro canal Tarô, a Bússola da Alma. E esse aqui era pra ir pro canal Tarô, a Bússola da Alma, mas como eu vi que eu tinha feito errado, eu achei que tinha feito errado, eu falei, vou pôr os dois no mesmo canal de novo, vou fazer o quê? Falou, não, é pra você inverter os papéis. Então, esse tá lá, esse você vai pôr com o início, tudo do canal certo, e esse aqui foi a mesma coisa. Eu falei de um canal e coloquei a abertura do canal que eu postei. É meio maluco isso, mas acontece. E esse aqui eu coloquei então lá no OPEV. Quando eu fui olhar, eles estavam dizendo pra mim que agora a minha alma já está falando a mesma linguagem da minha da divindade, ou seja, divindade e alma estão seguindo o mesmo propósito. E aqui, olha só, eu tenho a desconstrução, né, das crenças e padrões religiosos. Aqui a desconstrução de tudo aquilo que era engano sobre a respeito de ser sorte ou azar. Isso aqui eu purifiquei, né? Eu tive uma expansão de consciência aqui, estou ensinando o caminho e tal. E aqui a carta do mensageiro, né, da terra, que é a carta. Ou seja, aquele que deixa escrito tudo aquilo que está sendo feito para passar uma mensagem. A carta não é uma mensagem? A carta é o que você escreve para enviar para alguém para dar uma mensagem, né? Para uma conversa, para falar. E aqui essa carta, nos ciganos, ela vai representar muito esse mensageiro da terra, tá? Aqui. Então, aquele que vem e deixa uma mensagem. Eles estão mandando subir o vídeo para eu falar. Assim? Tá. Aquele que vem e deixa uma mensagem, um legado pro mundo, né? Um livro escrito como a Louise Hay, né? Aqui a Santa Efigênia, né? Deixa eu entrar aqui pra mim ler o que eles querem que eu leia. Então, assim, são pessoas que passam pela Terra e deixam a história escrita, né? Fazem algo que deixa isso marcado no mundo, que serve de mensageiro na Terra para os próximos que virão. Vai ficar marcado como uma carta, como uma mensagem, né? Uma receita para poder ser usado. Então, ontem quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, então é isso, eu tô mesmo assim e eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar, isso me incomoda. Só que hoje, a hora que eu cheguei aqui, que eu comecei a fazer as minhas coisas, eles falaram pra mim, não é pra fazer igual todo mundo. Você não vai fazer igual todo mundo. Você vai fazer do jeito que nós estamos falando. Afinal de contas, você é só um instrumento da mensagem. Nós somos os guias. Você é só o mensageiro. Então, quem leva a carta, quem leva a mensagem, às vezes não foi quem escreveu a mensagem, né? Você pega aí lá na antiguidade, né? Nos reis lá, quando tinha o mensageiro, tinha que levar uma informação de carta, o rei escrevia a carta, o mensageiro levava pro outro rei. Então, eu sou essa criaturinha, né? Que eu pego a mensagem e passo a mensagem. Por isso eles trancam tudo aqui. Eu acredito que logo isso acaba. Porque isso acontece por conta dessa resistência da alma. Essa tiragem de virgem que tá aqui na mesa, essa tiragem em si, tá? A virgem não é só isso. Eu sei que tem mais elementos em virgem, tudo. Eu vou falar aqui o que sempre vem pra mim naquele momento da característica que eles querem que traga daquela energia, tá?
E Virgem, ele é o ceticismo, Virgem, ele é a incredulidade, Virgem é a resistência à mudança, tá? Então, o Virgem é essa energia, ele já tem essa energia nele de resistir ao novo, até que se prove que aquilo realmente é bom para ele, né? Ele tem que ter fatos ali. Então, o que acontece? Passamos pelo Leão, né? Então, a carta de Virgem, eu tô falando não no mês, tá, gente? Tô falando aqui na tiragem. A tiragem, nós estamos em Virgem. Então, Virgem já passou por todas as outras casas para chegar na energia de Virgem, certo? E nós acabamos do Virgem, vem antes o Leão, certo? E depois vem o Equilíbrio, que é a Libra, que são os relacionamentos. Então, você entra numa nova energia, onde você está buscando a sua verdadeira essência, onde você está buscando a sua verdadeira identidade, e aí vem o Virgem querendo barrar essa verdadeira identidade, essa essência nova. Porque ele fala, peraí, você tem crenças e padrões aqui dentro armazenados que vêm lá das suas raízes. O que nós vai fazer com isso aqui? Não. Ah, eu quero emagrecer. Não, todo mundo da sua família é gordo. Você não vai emagrecer não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ah, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um relacionamento feliz, eu quero ter uma família feliz. Não, o que a gente tem armazenado aqui dentro não é isso, não. Aqui é assim, nós vamos sofrer, nós vamos... O casamento é difícil, a mulher engravida, o marido dá as costas pra ela, e não, o que tá aqui não é... Tá, não vou aceitar essa nova energia que você tá jogando aqui, porque não vai. Então, existe um mecanismo dentro da gente que ele tá toda hora funcionando, tá? E quando a gente tenta fazer algo novo ou diferente daquilo que tá todo mundo fazendo, realmente vem essa resistência contrária para que a gente desista, né? E não é porque não, gente, é normal das energias que influenciam o mundo. Agora é onde a gente tem que romper com esta barreira da incredulidade, da dúvida. A gente tem que romper com a barreira do vou fazer igual todo mundo. Você já viu aquela frase que você falava assim, todo mundo faz, e sua mãe falava assim, você não é todo mundo? E quantas vezes eu falei isso para minhas filhas? E vou falar pro resto da vida. Você não é todo mundo. Não é porque o outro tá fazendo que você tem que fazer igual. Você precisa observar o outro e ver se aquilo que ele tá fazendo, o resultado que ele tá tendo é bom. E é muito sobre isso que eu queria falar hoje. Porque foi o que veio na minha cabeça, né? Das anotações que eu tenho daqui do passado, tá? Aquilo que nos influencia a fazer coisas. Então, por exemplo, a gente às vezes pega as ilusões sociais, né? Materiais, tem o mal disfarçado de bem. E aqui, gente, eu venho com essa coisa desde ontem, por conta deste papel. Olha só, aqui é para cortar? Não é essa? É a cor da tesoura, eles querem escolher. Eu ia cortar com a laranja. Eles pediram pra cortar essa rebarba feia aqui, tá vendo, ó? Rasgada. Endireitar. Deve ter um propósito. Então, toda vez que eu faço isso, eu me liberto de tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é distorcido desta verdade, tudo aquilo que me impede de ver isso aqui com clareza. Porque aqui é uma passagem bíblica, tá? Então, eu tiro toda a imperfeição, toda a distorção. Você vê que estava tudo torto? A distorção, para que a gente possa enxergar isso aqui com clareza. Olha o que está escrito aqui. Provérbios 26, 24. Provérbios é do rei Salomão, tá? Todo o livro de Provérbios é de Salomão. A sabedoria de Salomão. Quem odeia dissimula com os lábios, mas seu íntimo esconde a falsidade. E olha só, então assim, quantas vezes você vê essa falsidade? A pessoa não gosta da outra, a pessoa fala mal da outra, mas por trás. Quando tá pela frente,
Ai, que não sei o que bonitinho, que lindinho, que não sei o que não sei o que. Oi, amiga, né? E por trás tá metendo pau. Quem não, quem nunca, né? Isso é a falsidade. Só que aqui tá dizendo que quem odeia dissimula com os lábios, mas esconde dentro dele a dor, a falsidade. E não é só nas pessoas. Essa falsidade, esse mal disfarçado de bem, tá? Está por toda parte, em tudo que existe. Não é só no ser humano, tá? Tem coisas que o ser humano cria com esta distorção da maldade disfarçada de coisas boas. E é aí que a gente tem que ter muita sabedoria e discernimento para entender e compreender o que realmente é bom e o que realmente não é bom. Entende? Então, olha só. Vamos dizer assim. Eu conheço uma pessoa que ele trabalhou para uma outra pessoa, tá? Vamos ver se eu consigo falar a história sem revelar os bois, né? Os santos, os nomes. Tem uma pessoa que trabalhou muito tempo para outra pessoa. Esse menino, ele era um menino na época, tá? E ele trabalhava para uma outra pessoa. E os dois eram homossexuais, tá? Só que a pessoa que ele trabalhava já era assumido. E ele tava se assumindo ali, né? Por causa do pai, tudo ainda não tava naquela coisa. Só que ele trabalhou muito tempo para essa pessoa, que era homossexual. E tinha uma condição financeira razoável. Só que essa pessoa usava essa condição financeira para manipular as pessoas, né? E falava de uma forma a ensinar a ele que só tinha um jeito dele ter todo mundo que ele quisesse, das pessoas caírem ao pé dele e ele sempre ter pessoas lindas do lado, era ter muito dinheiro. Então, a impressão que ele tinha era que aquela pessoa conseguia ter os namorados mais lindos, mais bonitos, modelo e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele tinha como bancar, ele tinha dinheiro, então as pessoas eram atraídas para ele, né? Por conta da condição social que ele tinha. Isso, na cabeça daquele menino, foi ficando como uma verdade. E ele falou para ele mesmo, eu vou ter muito dinheiro para poder ter quem eu quiser. Só que não é uma verdade, gente. Não é assim que funciona. Só que, olha só, foi uma crença que ele instalou dentro dele. E o que ele conseguiu? Muito dinheiro. Essa pessoa tem uma vida financeira muito boa, muito estável, vive viajando, tem dinheiro pra, né? Só que, infelizmente, ele teve uma distorção no poder do dinheiro, no valor do dinheiro, né? E no relacionamento. E aí, o que ele faz? Ele tenta comprar as pessoas com esse dinheiro. Ele tá sempre querendo que as pessoas admirem ele pelo que ele tem, pelo dinheiro que ele tem, por isso, por aquilo. Ele nunca para no relacionamento. Ele não consegue. Porque literalmente as pessoas não se aproximam dele por gostar dele, mas pelo que ele pode proporcionar. Só que chega um momento que aquilo não dá mais certo. E aí aquela pessoa vai embora e ele tem que colocar outra no lugar para fazer as mesmas coisas. Então, você percebe? Ele observou a vida daquela pessoa e viu que ele saía com muitas pessoas, mas e aí? Será que ele viu por trás dos bastidores o que realmente aquela pessoa passava? Não, ele focou só numa coisa. E aqui, gente, entrou uma coisa bem legal que o meu sobrinho veio sábado passado. Aqui em casa não tem narguile. Não tem. As meninas fumam, pode. Não tô falando que eles não fumam, tá, gente? Não tô falando que eles nunca fumaram, que eles não fumam por aí, que meu sobrinho, não. Tô falando que aqui em casa não tem. Ninguém aqui tem um narguile pra fumar todo dia, né? A Júlia tinha aqueles pod, aquele vapor, só que agora que ela engravidou, ela parou, graças a Deus, né? Não tá mais usando. E aqui em casa não tem. E aí ele pegou e trouxe. E pensa, gente, eu não gosto daquilo, eu sei que aquilo faz mal para a saúde, né? É tóxico, ele não é uma coisa saudável, tá? Não vai fazer bem pro corpo. Se não faz bem pro corpo,
vai prejudicar a tua vida, né? Vai danificar alguma coisa. Só que, gente do céu, pensa num negócio lindo. Ele trouxe, parece uma garrafa, assim, sabe, de gênio. Aí tem aquele negócio assim, e o dele ainda é roxo com... Nossa, a coisa mais linda. O aparelho em si, eu falei, nossa, eu acho que eu queria pra fazer um vaso. Ficar de enfeite ali, né? Então, olha só, o aparelho em si é a coisa mais linda, né? Aí ele comprou aquelas essências, aqueles negócios. Nossa, ele abria aquele negócio pra queimar, vinha aquele cheiro maravilhoso, um aroma gostoso, sabe? As caixinhas dos negocinhos lá, dos carvão, né? Não sei os nomes, gente. Mas aquelas caixinhas do carvão lá, acho que é carvão que chama. Tudo colorida, tudo bem bonita, sabe? Uns desenhos bonitos, umas cor bonita. Eu falei, quem olha acha que isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Porque olha só, visualmente, ele enche os olhos de beleza. Visualmente aquilo é lindo, visualmente aquilo é maravilhoso, né? O cheirinho gostoso, né? Tudo. Até da fumaça, quando eles estão soltando a fumaça, é cheiroso. Então eu falo, olha só como é distorcido, né? Olha o mal disfarçado de bem para poder fazer a gente cair na lábia dele, né? Que aí a gente chama isso de diabo. Satanás, capeta, de qualquer coisa. São as ilusões, é o mal disfarçado de bem, né? Então isso não tá só nas ações, nas atitudes das pessoas, como a falsidade do dia a dia, né? Ou as mentiras, os enganos e tudo mais. Mas também tá nessa distorção, né? Que às vezes você vê uma coisa que parece linda, maravilhosa, ou você olha aí nas redes sociais, né? Mulheres lindas, maravilhosas, com corpos lindos, maravilhosos. Beleza, né? Eu também quero ter um corpo lindo, maravilhoso e vou ter um corpo lindo, maravilhoso. Mas até que ponto isso é bacana, né? Até que ponto vale a pena você... Nós temos que olhar além da matéria para ver aonde o mal está disfarçado de bem. Porque senão a gente acaba praticando o mal, fazendo coisas ruins, criando uma vida ruim, criando situações horríveis pra gente e pro mundo, acreditando que tá fazendo bem. Porque está disfarçado. E isso acontece em todos os lugares. Eu tô falando aqui do vapor, né? Mas isso vai acontecer em várias situações. E a religião é uma dessas situações. Não tô falando que todas as pessoas inseridas na religião são pessoas ruins disfarçadas de pessoas boas, tá? Mas aquilo nos engana. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, Santa Edviges. E eu acho que é por isso que eu entrei nesse assunto aqui do vapor. Ontem veio pra mim São Bento, né? Eu sei que, ó, eu pisei em cima da tesoura laranja. Virada pro meu bambu da sorte e pra cá. Eu tô cortando todas as energias do chakra sexual, né? Da manifestação da vida a respeito destas ilusões. Ó, o meu é o meu pé do espírito, tá? Do lado masculino. Gente, a tesoura não está virada só para ali. Olhando aqui agora para onde a tesoura tá, ela tá aqui na reta da minha janela, né? Meu negócio tá ali. Ela tá virada aqui na reta da minha janela. Sabe como que o véu caiu para eu começar a enxergar essa verdade aqui? Você não vai acreditar. Queimando as coisas que eu queimei essa semana. A transmutação no fogo tirou o véu que me fez olhar isso aqui dessa forma.
que veio esse boom pra mim, sabe? Olhar o mal como bem ou o bem como mal. Às vezes, a gente acredita tanto no que falam que a gente não vê o que tá por trás. Então, você pega aqui, né, os espíritos, toda a espiritualidade. Vamos pegar aqui os meus guias e mentores, né, do lado das sombras. Que aí eu tenho aqui o Zé Pilintra e a Maria Padilha que me acompanham sempre. Na mesa eu tenho Maria Mulamba, eu tenho as bruxas, né? E tantos mais. E aí você pega e fala deles e pessoas torcem o nariz. Por quê? Porque a religião falou que eles são ruins. Colocou uma carapuça malvada neles, né? Então, a gente não consegue ver a verdadeira essência disso. Por conta da distorção que foi colocada pela sociedade em cima disso. Entende? Em cima das bruxas, né? Então, aqueles que não entendiam o que estava acontecendo e o poder que elas tinham, realmente distorceram a verdade. Criaram uma nova imagem, né? A partir da palavra dita, a partir daquilo que foi colocado como verdade. E nós passamos a acreditar nessas verdades. E é como aqui, né? A gente sabe que o narguile é uma essência tão prejudicial quanto o cigarro, na verdade até mais prejudicial, porque é essência, né? E a essência, ela acaba tendo um poder mais prejudicial do que o próprio cigarro. Mas vem disfarçada. Vem disfarçada de uma coisa maravilhosa, né? E eu queimei muita coisa aqui essa semana a respeito dessas coisas. E se eu não me engano, ontem eu queimei vários papéis ali, mas os do Santos eu não queimei não, tá aqui. No outro vídeo que eu gravei lá, o Santos chegando, ó, tá aqui. Todas as anotações. E eles estão pedindo pra eu vou passar pra outra folha. Eu vou pôr o nome deles todos numa folha e vou queimar no fogo. Quando eu fiz isso com o nome São Francisco de Assis e São João Batista, tá? João Batista foi o que veio antes de Jesus Cristo anunciar a vinda de Jesus. Mostrar para as pessoas que era o momento do arrependimento para receber o que era o arrependimento? Reconhecer as suas falhas, reconhecer aquilo que está dentro de você como algo que é prejudicial, tá? Que é maligno, que é ruim. Então, é reconhecer suas crenças e padrões. Então, João Batista, ele é a representação disso que nós estamos fazendo aqui, tá? É a representação daquele que vem como mensageiro da espiritualidade, dizendo, olha, é hora da gente observar as nossas ações, as nossas palavras e começar a destruir, descriar tudo que não provém de Deus. Limpar a casa, tá? Limpar a alma, limpar a nossa essência, para que um novo conhecimento entre. Então, o que é João Batista? É o mensageiro do momento que a gente tem que esvaziar as nossas crenças e padrões negativas, limpar a casa. Vamos supor, eu quero trocar os móveis daqui. Certo? Eu quero renovar isso aqui. Eu preciso tirar tudo que tá aqui. E se eu quero uma poltrona nova, eu tenho que jogar aquela fora. Se eu quero, sei lá, uma cadeira nova, eu tenho que jogar, né? Eu vou ter que me livrar dessa pra outra entrar. Não tem como ficar duas cadeiras aqui dentro. Como é que eu sento em duas cadeiras? Eu quero uma mesa nova. Como é que eu fico com duas mesas novas? Né? Claro que, no caso de móveis, você pode esperar o outro chegar para tirar. Eu estou falando de uma forma figurada para você compreender que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se eu tenho uma crença negativa a respeito de Deus, a respeito dos guias e mentores, a respeito do poder que está em mim, e eu não me esvazio disso, não tem como uma nova informação entrar e ficar. E isso é a resistência do virgem, que fala, você não, pra que mudar? Fica do jeito que tá, é mais fácil, todo mundo tá tendo resultado assim, vamos ficar assim. Entende? Ó, a menina lá tem não sei quantos mil seguidores, você tem quantos? 100?
Ah, os vídeos dela dá não sei quantas mil visualizações, o seu não chega a dar 200. Você quer resultado? Não, eu quero passar a mensagem. Resultado material vai vir como consequência do meu bom trabalho espiritual. Não estou dizendo que ela não está fazendo o bom trabalho dela, ela está, porque senão ela não estaria tendo resultados, tá? Mas a mensagem que ela está passando para mim, o mensageiro que ela está sendo para mim é: não se molde aos padrões desse mundo, seja você mesma. Vá contra essa coisa de tem que ser igual, tem que ser igual, tem que fazer igual. Você vai na contramão disso aí. Então ela está sendo um mensageiro para mim de crenças e padrões que estão dentro de mim, dizendo que eu tenho que fazer igual a todo mundo. E não ser eu mesma, tá? E aqui eu estou sendo eu mesma. Eu não estou preocupada com o tempo, eu não estou preocupada com o script, eu não estou preocupada se está fazendo sentido ou não. E eu nunca tive, mas essa semana me incomodou muito. Mas por quê? Porque tinha que subir à tona uma crença e um padrão que estava dentro de mim, me segurando e me impedindo de ser eu mesma, de fazer do meu jeito, entende? Então eu precisava de alguma forma me livrar disso. E é exatamente sobre isso. Eu tô começando a fazer essa limpeza de ontem pra cá, né? Eu comecei a limpar ontem falando todas as crenças padrão me faz ser bagunçada, e eu destruo e descrio. Só que aí na hora que eu cheguei aqui hoje de manhã eu falei, não é isso. É todas as crenças e padrões que querem impedir de eu ser eu mesma, de eu ser autêntica. Tudo aquilo que quer fazer com que a gente seja um time de futebol, todo mundo usando o mesmo uniforme, né? E não é assim. Então, eu preciso deixar que a minha essência sobressaia, né? Para que eu tenha a minha identidade verdadeira. E não fazer igual todo mundo tá fazendo, ou me moldar, ou não. Se o vídeo sair acelerado, é porque naquele momento aquela energia tá trazendo uma mensagem. Se o vídeo sair bagunçado, tá trazendo essa mensagem. Se o vídeo não fizer... parece que nada encaixa com nada, é porque essa mensagem é para vir pro mundo. Eu não quero mais controlar isso. Então eu me desconecto de tudo aquilo, eu destruo e descrio de dentro de mim tudo aquilo que queira fazer com que eu me molde aos padrões do mundo, a que eu me transforme em algo igual, né? Não, eu quero acessar essa minha verdadeira essência. Eu reconheço que isso é um sinal da mudança acontecendo, da travessia acontecendo. E toda a resistência à mudança que está dentro de mim, para que eu acesse a minha verdadeira essência, para que eu seja autêntica, para que eu seja eu mesma, sem querer ser igual a ninguém, né? Me comparar com ninguém, eu destruo e descrio. Então, eu escolho avançar, eu escolho continuar, eu escolho entrar nessa nova energia, nessa nova identidade, assumir a minha verdadeira identidade espiritual, sabe, e humana, sem me moldar aos padrões de ninguém, ser eu mesma. Por mais que eu esteja falando do mesmo assunto, por mais que eu esteja trazendo uma mensagem, né, como muitos estão, eu quero fazer do meu jeito, né, do jeito que a espiritualidade está me guiando a fazer, sem essas coisas. E queimar esses papéis está dizendo para mim aqui, ó, que eu estou cortando a energia da criação, ou seja, da manifestação da minha vida feita através dessas crenças e padrões. São Bento, por exemplo, não vamos pegar São Bento não, porque São Bento não é uma boa influência, pelo que eu vi ontem. São Bento tinha um problema sério. Por que que ele fez tudo o que fez? Abriu mão do dinheiro e tudo mais. Ontem eu fui estudar ele depois que eu terminei o vídeo, anteontem, né? Depois que eu terminei o vídeo, eu fui estudar sobre ele, porque ele veio e eu precisava entender quem ele era. Sabe qual é o problema de São Bento? Sabe qual é a mensagem que ele passa? Da intolerância. Olha só, São Bento, ele tinha pais ricos, né? Só que em determinado momento ele não aceitava as regras dos pais, né? O jeito dos pais viverem. E ele foi estudar fora. Então ele foi, estudou, não cedeu, não se adaptou com as pessoas, não se adaptou com o que ele estava fazendo, né? Ele era uma pessoa muito rigorosa, muito rígida, né? Mas essa rigidez já vem dos pais.
E aí o que que acontece? Ele queria mudar todo mundo. Ele queria que as pessoas se moldassem a ele, que as pessoas seguissem as regras dele, né? Então, como ele viu que aquilo não ia acontecer, que estava tudo distorcido do que ele acreditava ou do que ele queria, né, para a vida dele, ele resolveu se isolar numa caverna por 3 anos. Então ele virou monge e se isolou numa caverna por 3 anos, onde um outro monge vinha trazer a comida para ele comer. Então você pensa, esse cara se enfiou dentro de uma caverna. E aí a gente pensa, nossa, que lindo, ele fez isso para ter uma iluminação, para ter uma ascensão. Não teve porcaria nenhuma. Porque a sua iluminação e a sua ascensão vai se dar, vai acontecer nas experiências do dia a dia. É observando fora, observando as situações, observando como você age e reage a tudo, né? A tudo que está à sua volta, que você vai identificar o que tem dentro de você que precisa ser curado, liberto. Tudo bem, ele estava ali dentro, ele pode até ter ouvido muito a voz de Deus, ele pode ter se conectado, mas ele distorceu toda a verdade divina. Ele não trouxe isso, tá? E aí ele vai lá e sai de lá, e por ele ter feito esse sacrifício, pessoas acreditavam que ele era uma pessoa muito evoluída espiritualmente, porque, nossa, ele sacrificou 3 anos da vida dele, dentro de uma caverna, estudando para Deus, não sei o que, ele tem um mérito aí. E aí esse homem vai e me cria, né, os negócios lá dos mosteiros, né? Os mosteiros de São Bento. Tem um mosteiro de São Bento em São Paulo, que é em São Bento, né? E aí, olha só, que coisa mais horrível. Ele vai, me cria um mosteiro, e para você fazer parte desse mosteiro, existe um livro com 72 regras que devem ser seguidas. E eu estava lendo alguma dessas regras, e elas são absurdamente insanas, totalmente fora do conceito que Jesus trouxe para nós como a verdade divina, né? Por que a gente fala tanto que Jesus é o Salvador? Porque Jesus ele veio trazer o conhecimento mais purificado de Deus, né? O pregar o amor, a união, a compaixão, né? A tolerância, o perdão. E você lê lá os negócios do São Bento, você vê que a maioria são regras rígidas e rigorosas, vinda de uma pessoa com muita dor na alma. Porque aquilo não é de Deus, gente, de jeito nenhum. Entende? São regras absurdas. A principal delas, né, da Igreja Católica, é as pessoas, os padres, as freiras não poderem ter família. Deus instituiu o homem e mulher para serem fecundos e darem vida, e a igreja diz que nós não podemos fazer isso, para servir a Deus, não entendo, não tem lógica, mas é a mentira disfarçada de verdade e o mal disfarçado de bem para dominar, né? É o domínio sobre o outro disfarçado de liberdade e de conexão espiritual. Então tem muito disso acontecendo, e não só na igreja, como em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, não vou falar de São Bento, que São Bento eu não acredito que ele tinha um desejo genuíno de ajudar ninguém aqui. Ele só foi para a igreja porque aquilo já era compatível com ele para dominar as pessoas. Por isso que ele criou esses 72 regras aqui, infelizmente. Ele tá aprisionado nisso, tá? Agora, São Francisco de Assis e Santa Clara, por exemplo, eles tinham um desejo, Santa Rita de Cássia, né? Eles tinham um desejo genuíno de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de trazer o bem para o mundo, né? São Francisco, ele tinha a causa dos animais, então ele sempre estava ajudando quem precisava de ajuda com os animais. Só que eles fizeram uma meleca, porque como é que você ajuda na matéria alguém sem a matéria? Então, como é que eu ajudo as pessoas? Como é que eu faço a obra de Deus, dou uma cesta básica, ajudo um bichinho que tá doente, né? Ou se eu não tenho recursos financeiros para comprar aquilo que é necessário para fazer aquela situação acontecer. Então, Santa Clara e São Francisco, eles queriam muito ajudar o mundo.
Só que eles, dentro da religião, que dizia que o dinheiro era mal, né? Que o dinheiro era a fonte de todo mal, a raiz de todo mal, e não precisava dele para sobreviver, eles se desprenderam da matéria. Tudo bem, isso é bom, precisa. A gente não pode ter apego à matéria. Mas eles fizeram pacto e voto de pobreza. Tiraram, né? Saíram da riqueza da família, que as famílias eram ricas, e fizeram um pacto de pobreza e saíram mendigando pão. A Bíblia diz que o Filho de Deus não mendiga o pão. E aí, quer dizer, eles queriam ajudar pessoas, tinham um desejo genuíno, um impulso genuíno divino dentro deles de ajudar pessoas, e tinha que ficar pedindo de porta em porta para poder fazer essa obra. Se eles não tivessem essa ignorância, esse tempo da escuridão, onde a igreja fala que o dinheiro não é necessário, né? Principalmente a igreja católica que fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, ótimo. E por que eles têm tanto dinheiro? É uma das instituições mais ricas do planeta, né? A igreja católica tem muito dinheiro. Olha a suntuosidade daquelas igrejas. Imagina quanto que não se gasta para criar um troço daquele, né? Construir uma igreja daquela, essas igrejas lindas, grandes, né? E colocar tudo que tem lá dentro e manter tudo aquilo, né? Então, você imagina, você vai pintar a tua casa aí, né? Uma casinha assim como a minha aqui. Você vai pintar a casa, você gasta 5, 6 mil reais. Mão de obra mais tinta, né? Dependendo do tamanho da casa, gasta muito mais, tá, gente? Mas vamos fazer uma média aqui. Vamos pôr 10 mil reais para pintar uma casa hoje em dia. Você comprando material e pagando mão de obra, 10 mil reais para pintar uma casa por dentro e por fora. Uma casa normal como a minha aqui. Pequena. Uma igreja daquela deve dar umas 30 casas da minha ou mais, né? Dependendo da igreja. Quanto eles não gastam de tinta e mão de obra todo ano para pintar aquelas igrejas? Porque vira e mexe você vê sendo pintado. Fora o resto, né? Fora todo o resto que se consome ali para manter aquela igreja aberta. Então, como que o dinheiro... Então, tira o dinheiro deles. Fala, tá bom, o dinheiro não é a raiz de todo mal, não precisa do dinheiro, me dá o dinheiro. E fica aí sem o dinheiro. Eles fazem as pessoas que trabalham para eles não ter dinheiro, mas a igreja tem dinheiro. Então, você percebe que é um bem disfarçado é um mal disfarçado de bem? É uma mentira contada para você, mas que faz você ficar numa cegueira tão grande que eu não sei como é que a gente fica cego desse jeito e acredita naquilo. E os santos são isso, tá? A maioria deles são pessoas genuinamente, que querem genuinamente servir, entram para uma instituição querendo servir a Deus, mas aí quando chegam lá são corrompidos, né? Ou são manipulados a agir de acordo com as regras da igreja, com a regra daquela instituição, né, ou daquele templo, ou não só igrejas, tá, gente? Tudo que é religião. Tá coçando tanto meu ouvido. Deus do céu. É assim, quando a gente tá limpando, quando a gente tá trazendo um novo conhecimento, tudo incomoda, porque tá mexendo, né, com dentro e vai mexer a matéria. E aqui é o ouvido, ó. Uma belezinha. Vamos lá, vamos ver aqui uma coisa rápida, que hoje o dia tá punk. Santa Efigênia ou Santa Ifigênia, como também é conhecida, é a responsável pela difusão do cristianismo na Etiópia, nordeste da África. Agora eu sei onde fica. Um dos países mais antigos do mundo. Olha isso! Ela é festejada no dia 21 de setembro. Olha o 21 aí, gente. E a gente estava falando de 21 ciclos, né? 21 vai ser sempre a energia de um portal abrindo para você passar de um ciclo para o outro. Só que é um portal que abre, que vai dizer para você assim, ou você vai repetir tudo de novo, ou você se esvazia para receber o novo, tá? E mudar a vida.
Se você não mudar nada nesse período dos 21 dias, tudo aquilo que você viveu até ali se repete de novo do mesmo jeito. Juntamente com São Mateus. Olha, São Mateus. São Mateus. Mateus é o da Bíblia, né? Mateus Evangelista. Responsável pela sua conversão no cristianismo. Santa Ifigênia e Efrônio. Seu irmão eram filhos de Egipos e Eufênisa, reis de Noba, ou Núbia, um pequeno reino da Etiópia, que vivia mergulhado no paganismo. O nome Ifigênia do grego significa nascido forte. Gente, mas agora, lendo isso aqui, tá vindo uma informação para mim. Mateus não era santo da igreja, só que a igreja tomou como santo. E aqui tá vindo para mim que Efigênia não era santa da igreja. Olha, ela foi convertida por Mateus. E pregou o evangelho, difundiu o evangelho na Etiópia. E ela fez um bom trabalho. E aí a igreja faz o quê? Pega ela e coloca acoplada ao nome deles pra... Vocês já viram isso? Peraí, tá vindo um negócio na minha cabeça. A fusão das empresas para o nome de uma ajudar o nome da outra. Tipo Virgínia e Felipe. Né? Tipo isso. Os reinos, né, de antigamente, que um ia para o nome fortalecer e tal. Para fortalecer aquela região, se fazia contratos, né, pactos ou parcerias. E aqui foi o que a igreja fez com os discípulos, com Jesus, né? Porque Jesus não era da igreja católica. Não tinha nada a ver com essa igreja. Quando se prega a igreja na Bíblia, não é a igreja que nós conhecemos hoje, tá? Não tem nada a ver com isso. Tanto é que foram os romanos, que são os donos da igreja católica, né, os fundadores da igreja católica, que crucificaram Jesus e os discípulos. Então, como que uma coisa pode... Tem lógica. É o bem disfarçado de mal de novo. Né? É a mentira contada que a gente passa a acreditar e passa a ver da forma que eles querem. Porque, e aqui ela tá falando a mesma coisa. E olha, eu falei anteontem de Nossa Senhora de Fátima. E aparece aqui no meio da santa a Fátima. Então, ou seja, eles estão dizendo que essas igrejas não representam quem nós somos. Não atribuam o nosso nome a isso. Sabe? É a mesma coisa que eu tá falando mal, fazendo fofoca dos outros e tá falando em nome de Jesus. Peraí. Então, se eu tô falando em nome de Jesus e eu tô fazendo algo ruim, eu estou atribuindo esse mal a Jesus. Eu sou seguidora de Jesus, eu sigo os passos de Jesus, eu sou discípula de Jesus, né? Ele é meu mestre e tal, ele me ensina, eu sigo os passos dele. Beleza. Então eu tô falando que eu sigo o passo de Jesus e eu vou lá e tô mentindo. Eu vou nos lugares e tô fazendo fofoca, falando mal dos outros. Eu tô xingando, eu tô murmurando, eu tô reclamando, eu tô falando mal do governo, eu tô falando mal disso. Isso representa Jesus? Só que eu estou falando em nome de Jesus. Então, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, atribui a ele essas características? Eu perdi meu chão. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. E é isso que eles estão dizendo para mim agora. A igreja está defamando a nossa imagem. Nós não somos ligados a isso. Nós não estamos... É como se eles dissessem assim, nós fomos enganados. Enquanto na Terra, nós estávamos enganados. Existia uma ilusão social,
um narguile lindo, maravilhoso, com cheiro gostoso, parecendo a coisa mais linda do mundo, e por trás daquilo tinha muita maldade, muita, né, muita destruição, muita coisa que não era o que eles queriam que acontecesse, não era o que eles estavam servindo, tá? Mas aqui ela tá dizendo por A mais B que ela não fazia parte da igreja. Por que que veio Mateus aqui pra mim? Quer ver? Conversão de Santa Efigênia. 8 anos depois da ascensão de Jesus. 8 anos depois da ascensão de Jesus. Jesus não estava na igreja ainda. Ainda os discípulos ainda não tinham sido mortos. Sabe quanto que Jesus entrou como sendo parte do corpo da igreja que nós conhecemos hoje como igreja? Depois que todos os discípulos foram mortos. Porque aí não ia ter ninguém para falar, isso é mentira, você tá mentindo, não é desse jeito, entende? Eles esperaram todo mundo morrer. Pode olhar a história que você vai ver, tá? Não é do jeito que a gente pensa, gente. Você tá... É muita mentira contada como verdade, que é essa ilusão que a gente tá vendo aqui. Né? Do narguile que entrou como uma mensagem hoje. Pra gente ter um visual do que é essa mensagem, tá? De hoje. E é o 7, né? O 7º dia. É o momento da gente analisar todas as coisas, né? Pra poder esvaziar, porque agora começa amanhã uma nova semana. Então é um novo começo chegando, onde a gente tem a oportunidade de estar chegando bem aqui. Onde a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Vamos ver aqui. Peraí. A ascensão de Jesus, o apóstolo de São Mateus. Então vamos tirar o São da frente, né? Olha só. Apóstolo de Mateus. Por que a Bíblia não fala São ninguém? Né? Não tá falando São Apóstolo São Paulo, Apóstolo São... Não, é Apóstolo Paulo, Apóstolo... São é a igreja que criou. Mas o que é um santo? Né? Santo seria para ser separado e elevado, né? Mas... esta palavra pela igreja foi distorcida da verdade. Então ela não está sendo passada exatamente na sua verdadeira essência para nós. Então a gente tem uma distorção e acha que eles são nós não somos capazes de chegar nesse patamar, ou nós não podemos ser isso, sabe? Eles querem dizer aqui como santo que só alguns conseguem chegar nisso. Que é para poucos, tá? Por quê? Porque se todo mundo entender que cada um de nós tem a capacidade de sermos pessoas separadas e elevadas, separadas do mundo material, da consciência da matéria, e elevadas a uma consciência espiritual, eles estão lascados. Porque quem que vai precisar deles? Quem que vai depender deles? Como é que eles vão controlar todo mundo? Como? Não vão. Mas eles não precisavam disso também, né? Mas não é uma questão de precisar ou não. Faz parte do processo evolutivo da Terra. Então tá tudo certo, tá? Agora a pergunta é, você quer continuar nisso ou não? Você quer continuar nesse caminho de processo de escuridão e cegueira, ou você quer se libertar disso e ascender, né? Ou seja, crescer, ascensionar, conectar o seu espírito com a sua verdadeira essência. Certo? Ah, você fala que não pode criticar, julgar, e você está criticando, julgando. Não, eu estou falando os fatos que acontecem por trás das câmeras, tá? Eu não estou julgando. Não estou falando que tá certo ou errado. Eu estou dizendo que esta distorção faz com que a gente enxergue de uma maneira diferente e passe a agir dessa maneira, achando que a gente está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Eu estou só revelando aquilo que foi contado de uma maneira diferente da realidade, tá?
é como narguile. Ele é lindo, maravilhoso, mas alguém te contou que ele pode matar você? Que ele causa problemas por conta daquela inalação daquela fumaça? E aí? É uma questão de escolha. Ninguém tá falando que é proibido você usar, eu não tô falando que é bom ou ruim, que é certo ou errado. Eu estou dizendo que ele parece uma coisa boa, mas ele pode trazer problemas pra você. Ele pode te prejudicar. Tá certo? É só isso. Não existe certo ou errado. Existe escolha e consequência. A escolha que você tá fazendo vai trazer uma consequência. E a escolha que nós fazemos de forma espiritual, de conhecimento espiritual, também traz uma consequência para as nossas ações. Então, eu vou agir de acordo com aquilo que eu conheço, eu vou agir de acordo com aquilo que eu sei, então eu vou... Agora, se eu atribuo mal a Jesus, se eu estou fazendo mal, eu estou falando que estou fazendo em nome de Jesus, se eu estou dentro de uma igreja e estou fazendo mal, tem alguma coisa aí que não tá legal. Porque Jesus veio pregar o amor, a compaixão e tudo mais, né? E aí? E aí a gente vai lá e faz o mal? Não. E eu também não estou dizendo que todas as pessoas que estão dentro da igreja são más. Eu estou dizendo que elas estão dentro de regras e padrões humanos criados há milênios, só, né? E a igreja já foi reformulada muitas vezes, já foi, né, melhorada. Eu creio que vai melhorar ainda mais. Mas enfim, eu nem sei por que eu tô falando isso, que eu falei que eu não ia mais falar disso. Você tá vendo? Eu falei que eu não ia mais falar disso. Mas aí você lê lá Jeremias 1. Que ele veio para exortar o povo, para mostrar o erro deles, né? Onde eles estavam errando. João Batista. João Batista veio mostrar o erro, veio fazer com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, né? Das falhas que estavam cometendo, para poder receber a mensagem de Jesus. Receber o novo que chegava de conhecimento. Então, eu tô aqui para fazer o meu papel. E eu sei que o meu papel é trazer essa mensagem. E não adianta eu querer me moldar, ou querer ser boazinha, ou querer não falar. Deus disse, eu vou colocar na tua boca aquilo que eu quero que você fala, do jeito que eu quero que você fala, para quem, no dia, na hora, não adianta. Eu já tentei 1 milhão de vezes mudar isso aqui. Tá? Não só aqui nesse canal que começou agora, mas nos outros que eu tô há mais de 2 anos gravando vídeo. Eu sempre falo, eu preciso mudar isso, e não dá. Porque eles querem que seja assim. Pelo contrário, tá ficando cada vez pior, porque antes ainda eu segurava mais o que vinha pra falar. Agora não vai mais. Agora soltou de vez. Entende? Então assim, eu não vou ler tudo porque é muito grande aqui. Mas é sobre isso. Então... E eu vou ver a outra santa também que apareceu, né? Santa Edviges. Então, ó, nós vimos Santa Efigênia e vamos ver Santa Edviges. Só que se você for na Santa Efigênia, no bairro de São Paulo, você vai encontrar muita coisa falsificada. Olha só a mensagem que veio aqui pra mim agora. Muita coisa falsificada, tá? Então, você vai lá comprar roupa, aí você compra, ó, isso aqui foi comprado lá, tá? Uma amiga minha que vai pra lá e compra roupa lá pra vender. Ó, Nike. Nossa, a Andréia tá vestindo Nike, da Santa Efigênia. Ela não é verdadeira, ela é falsificada. Copiou uma marca, né? Alguém veio e copiou a marca. E criou a mesma coisa, com a mesma marca para ter resultado, né? Ou seja, eu vejo a marca, eu vou lá, eu compro, porque é da Nike, mas isso é falso. Isso não é verdadeiro. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, o que a igreja fez? Pegou a marca, que já tinha um poder, já tinha um nome, já tinha resultados. Então, Jesus, que tinha seguidores, que estavam vindo para o lado, né, dessa verdade que liberta, se libertando dos fariseus, né, ali dos doutores da lei, daquelas leis de Moisés e tudo mais. Ele estava vindo para falar que não era necessário tudo aquilo, né?
mudando aquilo. Ele não mudou as leis, mas ele veio mostrar que tinha uma outra visão, uma outra forma de ver tudo aquilo, né? E ele tinha muitos seguidores, e aquilo estava criando uma proporção muito grande. E os romanos sabiam que se não parasse aquilo, eles iam perder essa batalha, né? Eles iam ser engolidos pelos seguidores de Cristo. E quando Cristo foi crucificado e tudo mais, depois vieram os discípulos, continuaram convertendo pessoas, continuaram trazendo mais gente para o lado deles, né? E por isso a perseguição, por isso a destruição, né? A matar todos os discípulos e tudo mais. Porque quem tinha o poder queria que aquilo parasse. Então qual que era o jeito de parar? Matando quem estava criando aquela situação. Só que não só isso. Eu acredito que o plano maior era, vamos matar todo mundo, deixa baixar um pouco a poeira e a gente traz o nome deles pro nosso lado. Então é isso aqui que aconteceu, tá? Eles eram livres para adorar a Deus ou glorificar a Deus sem um intermediário, sem a igreja, sem precisar de nada disso. Jesus ensinava isso. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha para dentro de você, que é lá que vai estar a resposta, né? Então Jesus não participava dessas igrejas, Jesus pregava nas ruas, Jesus ia andando e pregando, né? E quando fala das igrejas, dos apóstolos e tudo mais, são as comunidades que foram criadas em vários lugares para trazer a mensagem deles, né? Para as pessoas poderem se reunir para trazer a mensagem. Não necessariamente o que nós conhecemos como igreja hoje, tá? E tem outras informações subliminares por trás disso, que eu ainda estou desvendando. Ainda está vindo informação para mim. Conforme for vindo para mim, eu vou passando para vocês o que tem que ser passado. Mas, enfim, é exatamente isso aqui. Ó, essa blusa aqui é do Harry Potter. Mas também é falsificada. Não foi uma blusa comprada numa loja que é da mulher que criou o Harry Potter. Isso aqui foi barato, entende? Essa blusa foi barata, essa blusa foi barata. Você pega uma blusa da Nike original, ela custa uma fortuna, né? E essa daqui não foi, cara. Ela foi barata, ela custou pouco, tá? Mas o tecido não é a mesma qualidade, né? O tecido, ele não é ruim, não é o pior de todos, mas não tem uma qualidade excelente, tá? Só que lavou um pouco já era lixo, porque começa a definhar. Eu tenho uma blusa que eu ganhei de uma pessoa há muitos anos, tem mais de 10 anos. Ela me deu algumas blusas, né? E tem uma que eu ainda tenho ela até hoje. A única que sobrou. Porque eu guardei. As outras eu já doei. Mas essa eu gosto muito, eu guardei. É uma blusa rosa, até que tá num dos vídeos aqui. Essa blusa tem mais de 10 anos. Foi uma blusa comprada numa loja cara. Ela veio até com etiqueta na época pra mim, tá? A pessoa comprou e ela me deu várias blusas e ela falou, ó, essa daqui eu nem usei. Mas eu olhei ela no guarda-roupa hoje e eu quis trazer pra você. E eu amei a blusa. E a etiqueta dela tava... A blusa custava mais de R$200. Uma blusa. Naquela época eu tinha dinheiro pra comer. Uma blusa custava R$200. E eu ganhei aquela blusa daquela pessoa. E eu tava com ela esses dias e eu tava olhando. Gente, faz mais de 10 anos. A blusa não tem um defeito. A blusa não entortou, a blusa não rasgou, o bichinho não furou, sabe? Quantas roupas minhas já entortou, já rasgou, já depois disso, e essa tá intacta. Você lava, você passa, parece que a blusa é nova. Não desgastou a cor, não, é perfeita. Então você vê que a qualidade é diferente, sabe? E é exatamente sobre isso que eles estão falando aqui. Existe muita falsidade por trás de tudo que foi contado pra gente a respeito de Deus, a respeito deles, né, de toda a espiritualidade, de tudo de quem andou na terra, a respeito de nós mesmos, do poder que nós temos, quem nós somos, certo? Então, existe muita falsidade. E a gente precisa começar a tirar os véus, né,
as lentes, a mentira que nos impede de ver a verdade. E isso a gente faz no dia a dia. Os rituais que eu faço, gente, eu sempre fiz coisas por intuição. Então, intuiu de fazer tal coisa, vamos lavar a casa hoje. Tem que jogar um negócio de cor verde, joga um negócio de cor verde. Entende? Então, vinha pra mim e eu ia fazendo. E eu não tinha muita consciência do que aquilo realmente significava. E se eu falar pra você que essa semana começou a me dar a clareza de realmente o que tudo significava. O porquê que eu escrevo, o porquê que eu lavo, o porquê que eu transformo as coisas, o porquê que muda de lugar, o porquê que queima, qual é realmente o significado espiritual por trás disso, o que isso realmente tem como efeito. E foi mágico para mim, entende? Porque quando você queima, você eleva aos céus a purificação. Só que para chegar na época do fogo, de você queimar algo, transmutar algo, você precisa ter o reconhecimento daquilo que foi feito. Você precisa destruir as crenças dentro de você. Mais um. Ai, chegou alguém aqui e começou a coçar minha orelha. Muito. Ai! Tá limpando a forma de ouvir, ó. O que nós ouvimos do externo. Nossa! Gente do céu, dá não. Ai! Isso é um sinal para mim e para você, né? Um sinal físico da mudança acontecendo, de filtrar aquilo que nós ouvimos antes de agir. Porque aqui é o masculino. Então, o que a gente ouve, né, por aqui, esse lado masculino, é a parte que entra e causa a ação, a reação, né? Então, tá transmutando a energia. Xangô. Xangô. Do raio, do trovão, das pedreiras. Ai, da justiça. Olha, que dor, Senhor. O Xangô da justiça, gente, mudando, ó, o espírito masculino mudando o masculino. Trocando a base de aceitação da informação, de recebimento da informação. Tá doendo demais. Ai. Gente. Ele tá dizendo que isso que eu tô fazendo aqui agora, eu reconhecer o fogo, né? Eu reconhecer que eles são... Isso que eu falei agora, que é uma verdade tão grande, mas tão grande, que ele veio trocar a base, ó. Ele é como se agora estivesse mexendo na estrutura do meu ser de uma forma para que tudo que chega, a mentira não consiga entrar. O engano não consiga entrar. Sabe aquela coisa de você falar... A pessoa falar uma coisa pra você falar, eu não sei. E você saber que aquilo é mentira, que aquilo não é falso. Ó, tá trocando na base, tá trocando na matéria, tá mexendo na minha estrutura biológica, ou seja, no meu DNA, sei lá, na carne. Porque, gente, vocês não têm noção da dor que eu tô sentindo aqui. Ai, não dá pra gravar mais. Ai, até o próximo vídeo. A gente se vê lá. Meu Deus. Fiquem com tudo isso de hoje, não dá. Eu sei que não sou só